Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o item 18, que fala sobre bem e mal sofrer. O capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. E aí a gente começa a pensar um pouquinho, né? Se esse nome é um nome que nos desafia, é um nome que parece não ser um tema coerente, né? Porque quando a gente vai compreender aí a justiça de Deus através das aflições, a gente precisa pensar, por exemplo, bem-aventurado. O que significa um bem-aventurado? Um bem-aventurado é aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas. Bem-aventurado é quem usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Então, de um lado a gente tem alguém, o bem-aventurado é aquele que está em graça com as coisas divinas, com Deus, com a espiritualidade, com a sua própria existência. Por outro lado, o aflito é quem está angustiado, preocupado, torturado, ansioso, agoniado e inquieto. E aí a gente precisa pensar como que essas duas situações podem coabitar no mesmo espírito. Ao mesmo tempo, ser um bem-aventurado e também estar aflito, estar torturado, angustiado, preocupado. A gente precisa lembrar o tempo todo que o planeta ele vive um momento de bastante movimentação. A espiritualidade tem nos trazido o tempo todo as informações das mudanças, das transformações que eles já planejaram para nós há muito tempo, mas que necessita da nossa cooperação, porque no projeto de Deus nós somos coautores, nós somos filhos. O tempo todo ele nos chama para fazer parte do seu reino. O tempo todo ele nos chama para colaborar no reino dele. Mas para isso a gente precisa se livrar das nossas imperfeições. E neste mundo de prova e de expiação, em que o peso da carne é muito grande, né? A gente sente muitos impactos sobre a carne, as aflições também são muito fortes. Então o tempo todo nós nos preocupamos. E Jesus nos pede, a partir de uma abordagem de Allan Kardec, que a gente pense e reflita sobre aquilo que nos traz angústia, que nos traz preocupação. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente não precisa falar, mas o que hoje me preocupa mais? E se a gente pudesse fazer uma lista de coisas que preocupamos, nós vamos perceber que muitas dessas coisas pertencem ao reino da terra, que nós não vamos levar, que não vai fazer parte da nossa caminhada como espíritos. Então muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas materiais. Isso não está errado. É muito importante que a gente também não tenha culpa de nada, porque o Espiritismo ele é consolador, ele nos tira o peso a partir do estudo e do conhecimento. Mas é muito importante a gente pensar a respeito, para que a gente possa juntar a bem-aventurança com a aflição. Então, quando a gente começa a preocupar demais, a sofrer demais, a ficar angustiado demais, como espíritas, é muito importante que a gente faça uma reflexão. O que é que de verdade está tirando o meu sono? Então,
é o ponto que nós vamos hoje focar. Está lá no item 18 do Livro dos Espíritos, no capítulo 5. E é nesse ponto que a gente vai focar. E aí eu queria só trazer esses dois pontos para a gente ficar pensando. Então, bem-aventurado, em regra, se você usufrui de um estado de santidade e de graça, fica muito estranho a gente ficar sofrendo, não é? Como é que eu posso estar preocupado, angustiado, se eu estou vivendo dentro da graça de Deus, santificado, conforme aí os conceitos que a gente vê? Mas aí a gente vai com calma, porque a doutrina, nós temos muitas vidas para estudá-la. E mais importante do que estudar durante muitas vidas é pensarmos a respeito e modificarmos. Muitas vezes a gente, dentro da doutrina, fica querendo ser o perfeito. E o verdadeiro espírita, ele muitas vezes, ele é aquele que luta para vencer as suas dificuldades. Mas não necessariamente é aquele perfeito. Na maioria das vezes nós somos bombardeados o tempo todo. A nossa vida e a vida moderna, e nos últimos tempos, nos últimos anos, de formas variadas, nós o tempo todo passamos por dificuldades, por provas, por testes, que são muito necessários para nosso crescimento. Mas nem sempre a serenidade vem junto. Essa semana eu escutei isso de uma amiga, de uma irmã de doutrina, que perdeu o pai recentemente. E ela falou para mim assim: está muito difícil compreender. Eu sei que como espírita eu não deveria estar sofrendo assim, porque eu sei que isso pode repercutir na chegada, na forma como meu pai está no plano espiritual. Mas eu não consigo. Ela é uma espírita que deixa de compreender os preceitos? Não, ela é humana. Na nossa humanidade é muito difícil quando estamos em provação. Então a nossa dor, ela vai vir, ou ela veio, ou ela está aí. E nesses momentos é compreensível que a gente tem aí alguns momentos de fragilidade, o que não nos torna piores, mas nos torna humanos e nos mostra a humanidade nossa. Então por isso que todo o tempo nós precisamos refletir sobre o amor de Deus sobre nós, sobre a justiça de Deus. Senão nós vamos começar a pensar assim: Deus me trata melhor ou me trata pior do que o outro. Por que é na casa do outro que não acontece isso que aconteceu na minha casa? Porque a gente enxerga às vezes a vida das outras pessoas melhor do que a nossa. Como dizia o outro, né? O jardim do vizinho floresce mais. Mas o nosso jardim, ele também floresce. A diferença é que ele floresce na medida em que necessitamos. E nós precisamos compreender isso. Então, quando a gente fala em bem-aventurança e bem-aventurados as aflições, nós estamos também trazendo o tema, né, da justiça de Deus, porque Deus é justo e bom. Não é esse um dos atributos de Deus? Então, se Deus é justo e bom, por que tantas aflições? Lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 4, 6 e 10, ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente pergunta: é possível estar feliz e aflito ao mesmo tempo?
E aí a resposta da espiritualidade é bastante interessante. Não, para a maioria das pessoas. Para a maioria dos espíritos, quando estamos com esse estado de estamos ansiosos, agoniados, inquietos, não conseguimos estar felizes. E felicidade, no sentido que a gente quer trazer aqui, não é essa alegria instantânea. Vou ter um momento de felicidade aqui, vou fazer uma farra, vou me divertir. E a gente escuta isso muito, né? Não, eu preciso desestressar. Então eu vou pro barzinho e bebo todas. Eu desestressei? Não. Eu posso ter tido ali um momento, posso ter tido um momento que eu possa compreender até como um momento de felicidade, mas não é. Porque a verdadeira felicidade, segundo a espiritualidade, é aquela que nos acalma a alma. Então, se eu faço uso de qualquer substância para esquecer um problema, eu só vou adiar o problema. Naquele momento entorpecido, eu não vou me lembrar do problema. Isso vale, inclusive, para as medicações psiquiátricas. Muitas vezes, elas são necessárias, obviamente, não é isso, jamais. Quem define isso é a medicina, são os médicos, que estão na Terra por autorização, mas nós precisamos compreender se muitas situações nós não necessitaríamos vivenciá-las. A gente vive dramas muito difíceis de perceber que a qualquer tempestade algumas pessoas se desestabilizam, se desesperam. Por que a gente não consegue lidar com as negativas da vida? Você não é a pessoa mais bonita, você não é a pessoa mais inteligente, e isso nos fere na alma, nos dando uma sensação de que nós somos extremamente egoístas. Porque nós não aceitamos que outras pessoas possam ser melhores do que nós, ou possam ser vistas como melhores do que nós. E isso nos angustia, nos aflige, ficamos aflitos, ficamos preocupados. Nós estamos vivendo um momento no planeta de muita tensão, porque o tempo todo nós estamos sendo testados na nossa vaidade e no nosso egoísmo. Porque quando eu não quero aceitar a crítica, eu estou sendo vaidoso e egoísta. Olha, você não conduziu tão bem essa tarefa. Tem um irmão na casa que está disposto a fazer melhor. E por que a gente entra em atrito? Por vaidade. Porque a doutrina espírita nos fala que nós não levaremos nenhum desses reconhecimentos para o plano espiritual, porque os reconhecimentos da terra vão ficar na terra, mas isso nos perturba muito, né? Nos agonia muito. Então, quando a gente pensa na felicidade e na aflição habitando no mesmo instante das nossas vidas, na maioria das vezes nós não conseguimos imaginar sermos felizes e aflitos ao mesmo tempo. Mas a espiritualidade vai dizer o seguinte: há quem pense que o conhecimento da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito seriam suficientes para a pessoa se sentir feliz na hora do sofrimento. Tem gente que acha que a gente que é espírita lida bem com morte, lida bem com filho que desencarnou, lida bem com a perda do emprego, com a perda do benefício. Ah, mas você é espírita. A aflição, ela gera dor, sofrimento, tristeza e desperta o desejo de sair dela o mais rápido possível. Então, não é suficiente conhecer a doutrina para sairmos da dor, do sofrimento e da aflição. Não é suficiente conhecermos toda a codificação de Kardec, lermos, recitarmos o Evangelho,
falarmos bonito para as outras pessoas, para que a dor e o sofrimento não nos atinja na alma. Mas então, Cida, o que a gente tem que fazer para, no momento de dor e sofrimento, não perdermos a esperança, não negarmos o que já conhecemos como espíritas reencarnantes? O que a gente faz? Principalmente quando a gente está diante de situações como essas, né? Porque uns sofrem mais do que outros, porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem terem feito nada para poder continuarem ricos, porque os bens e males são desigualmente repartidos, vício e virtude. Essas são indagações comuns à nossa vida. A gente encontra aí no geral isso, não é? Estou falando besteira? Vamos pensar. Vocês nunca pararam quando a gente vê tanta miséria na rua? Idoso, criança. Aí a gente passa com a criança da gente que tem uma casa, tem um teto, tem uma cama, tem um pão. É algo que mexe com a nossa intimidade. Ainda que saibamos sobre a lei de causa e efeito, ainda que a gente saiba sobre a necessidade de reencarnar, é alguma coisa que nos dói. Ver idoso na rua, homens virtuosos que sofrem ao lado de pessoas más e essas pessoas prosperam. Porque uns nada conseguem ao passo que outros conseguem tudo. E aí vem lá no item 18 a instrução, a primeira instrução dos espíritos: o bem e mal sofrer. Tem jeito de sofrer bem? É o que a espiritualidade está tentando abrir os nossos olhos, resgatar a nossa consciência para isso. E aí a espiritualidade começa quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Olha isso, o que a espiritualidade fala. Então, quando Cristo falou assim, bem-aventurados aflitos, ele está falando de todos os que sofrem, não. Porque aqui no mundo de prova e expiação, em regra, todo mundo aqui vai passar por uma prova, por uma dificuldade. Então, Cristo não estava se referindo a todo mundo. Que ocupem tronos, todos os que sofrem que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, ele começa dizendo assim, olha, aqui nesse planeta não tem quem não sofra, não. Às vezes a gente vê pessoas em casas maravilhosas, em carros que mais parecem um avião e acha assim, eu queria ter aquela vida. Vai, bobo, pedir a vida dele. Porque o sofrimento da ausência de coisas materiais, segundo Chico Xavier, é o menor deles. Na riqueza material reside o maior desafio do espírito. E às vezes a gente acha que porque aquelas pessoas estão ali, bonitas, sorrindo, que elas são felizes. No fundo elas são extremamente sofridas, muito mais do que a gente imagina. Então a espiritualidade já começa falando isso, olha, sofrer não é bem-aventurança, não é privilégio, porque aflição e perturbação, todo mundo que está nesse planeta aí passa por ela, inclusive aqueles que a gente acha que não vão passar por isso. Mas na Bíblia tem uma frase assim, né? Se vós fosseis desse mundo, nós não sofreríamos, nós não sois. Exatamente. Nós não somos desse mundo, né? Se fôssemos, não sofreríamos. É isso? E a espiritualidade continua falando: poucos sofrem bem, poucos
poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E aqui é um desafio muito grande, porque se a gente fala isso aí fora, olha, sofrer bem, o que é sofrer bem? Então quer dizer que vem as dificuldades, eu vou falar que bom que vieram, não é isso, sofrer bem não é isso. Mas é saber enfrentar as dificuldades com esperança no coração. É perceber muitas vezes que uma doença que nos acomete nessa encarnação, ela vai depurar as nossas dificuldades para uma existência eterna. Porque o nosso espírito, ele sobrevive à doença carnal. É compreender que aquele filho, aquela filha que nós não conseguimos encaminhar como gostaríamos, porque nós somos cheios de modelos, né? A gente traz os modelos e a gente quer que os filhos repitam os modelos e sejam melhores do que nós. É compreender que aquele filho é um espírito que vem com uma peculiaridade muito especial. Ele é uma individualidade e que muitas vezes o que acontecer, por mais que você se esforce, pode ser que ele siga por um caminho diferente daquele que você gostaria. Porque a evolução é dele, não é sua. Por mais que o pai, que a mãe, que o avô, que a avó ame, que o marido, que a mulher, que o companheiro e a companheira ame, a evolução ela é individual. O espírito é que faz a escolha. Mas nós, como parceiros de jornada, nós estamos ali para amparar, para orientar. No caso das crianças, dos adolescentes, para corrigir, para ensinar. Porque ainda precisam daquele que está ali responsável por ele. Mas quando a gente faz tudo e não conseguiu o resultado que esperava, nós entregamos para Deus, porque nós cumprimos a nossa missão. Não é assim? A gente cumpriu a missão. Porque se a gente quiser criar anjos perfeitos na terra, nós estamos querendo ir contra as leis da natureza, contra as leis de Deus. Porque o espírito não precisa evoluir, ele não precisa aprender. A gente não evolui, não é por nós mesmos. Adianta falar, segue por esse caminho que é o caminho correto, se a pessoa quer ir para o outro. Ela vai. E nós, como aquela parábola lá do filho pródigo, nós vamos estar aqui. Se precisar, retorna e nós acolhemos, porque é o nosso papel. Mas jamais achar que a gente tem o dom, meus filhos são perfeitos. Não, meus filhos são espíritos e eles são espíritos que vão viver as provações de acordo com as necessidades que estiverem aí para eles. Então, suportar as provas, suportar bem as provas, é saber compreender o contexto que nós estamos vivendo. É saber entender, muitas vezes, e foi uma coisa que a gente conversou aqui enquanto colocava as cadeiras, né? Muitas vezes nós não vamos poder modificar algumas coisas que estão e que acontecem. Nós lutamos para que aconteça o melhor. Mas no momento em que eu não sou capaz, eu preciso compreender que aquela situação precisa de uma elaboração melhor. E que eu não vou ser a pessoa que vai alterar aquela regra ali. E às vezes a gente precisa da dor, da experiência, da experimentação para o despertamento. Além disso, o espírito vai dizer o seguinte: desânimo é uma falta. Não deu nada certo do jeito que eu queria, vou desanimar, eu vou desistir. Como espíritos no mundo,
de prova e expiação que se pretende regenerado, nós temos a obrigação de continuar. Como que a gente sabe? Como que nós encontramos e identificamos o bom espírita? Não é aquele que tem a asinha de anjo e nem a coroinha do anjo, mas é aquele que não desiste. Não desiste de ser melhor, que pode cair, mas que levanta, que persegue o bem, que busca a virtude e que deixa e procura vencer as nossas inclinações ruins. Porque nós sabemos, no fundo da nossa alma, nós sabemos onde é que nós somos problemáticos. Ninguém precisa me dizer quais são as minhas fragilidades. Eu posso, por vergonha, não contar para o outro, mas eu sei que eu preciso lutar diariamente. E não tenhamos dúvida, a proteção da espiritualidade nos dá a medida certa para vencermos as nossas dificuldades. Uns mais rapidamente, outros com mais demora. Mas cada um no tempo necessário, porque à medida que vamos nos depurando dos nossos vícios, que vamos eliminando os nossos vícios, de verdade, as virtudes começam a fazer parte da nossa vida. E aí não é mais o sepulcro caiado, aí não é mais somente a aparência. Fingimos que somos bonzinhos, mas entre quatro paredes nos transformamos. Não. Quando a gente transforma de dentro para fora, não há máscara. Nós somos aquilo que somos. Então, por isso que a espiritualidade diz, olha, desanimar é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Está nos chamando o tempo todo, não vamos desanimar, não vamos perder a oportunidade. A gente tem visto aí muitos irmãos desistindo da jornada, desistindo de uma oportunidade única muitas vezes. Tem muitos espíritos que estão reencarnando pela última vez na Terra. E aí desistem no meio do caminho, abrem mão dessa oportunidade que nós sabemos. O fato de estarmos aqui é uma oportunidade enorme, porque bilhões de espíritos estão aí esperando para reencarnar, esperando uma oportunidade para apreender, para colocar dentro da imprimir dentro da sua intimidade espiritual os conhecimentos necessários para a gente seguir. E aí a gente desperdiça uma encarnação inteira. A gente joga tudo por terra, porque a gente desanima de lutar, porque a gente perde a coragem. E a espiritualidade está dizendo, olha, Deus não vai consolar aqueles que desistem, aqueles que perdem a coragem. É diferente de resignar diante daquilo que não podemos modificar. De aceitar muitas vezes que nesse momento eu não consigo modificar isso. É diferente. E aí, o grande remédio para todos nós é a prece. A prece é um apoio para a alma. A prece é um apoio para a alma, mas ela sozinha não vai bastar. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E a gente, como a gente já fez, né, prece em outras vidas, né? Rezamos, mas sem a certeza, sem a fé viva na proteção de Deus, não vale nada. Muitas vezes uma prece pode ser: Deus nos proteja. Se essas palavras vierem realmente com a certeza da fé viva de que Deus é bondoso e justo, essa prece, essas palavras pequenas, curtas, vão dizer muito mais do que preces decoradas, maravilhosas. Na casa espírita, às vezes a gente escuta isso, né? O povo fica com vergonha de fazer prece. Ah, não vou fazer prece não, porque o fulano faz uma prece tão bonita, e aí eu vou fazer prece, eu não sei falar com as palavras bonitas.
Palavra bonita é a que vem do coração. É quando a gente olha para o outro com amor, sem inveja, sem desrespeito, sem ódio. Isso aqui é palavra bonita. É isso que é prece. Às vezes é só dizer para o outro: Deus te abençoe. Não precisa decorar coisas para parecermos mais inteligentes. Nós fizemos isso em outras encarnações, não é por isso que não é por acaso que a gente está aqui não, gente. Ou alguém tem dúvida que nós andamos por aí fazendo algumas besteiras em encarnações anteriores. Então agora a gente está aprendendo a fazer a verdadeira prece, que é aquela que vem do coração, que muitas vezes é um silêncio. Às vezes a gente vê nas casas espíritas, aqui não tem, mas às vezes a gente vê a prece, o silêncio é uma prece. Você não tem nada para dizer. Fazer o silêncio como forma de respeito, como forma de demonstrar que crê de verdade, que tem fé de verdade, de que Deus não nos abandona em tempo algum. Ele muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros frágeis. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Olha que maravilha, né? Tá pesado? Não, tá na medida do seu ombro. Não está pesado, está na medida do seu ombro. Porque na mesma forma como ele coloca o fardo, ele dá o alívio. Ele ajuda o alívio. Mas muitas vezes nós estamos tão voltados para nosso próprio egoísmo, que nós não damos oportunidade do alívio vir até nós. Ah, mas a minha dor é maior do que a de todo mundo. E aí, quando a gente vem para a casa espírita e faz umas visitinhas em alguns lares de pessoas doentes, sofridas, a gente descobre que a dor da gente, é nada. Nada. Quando a gente acha que o salário da gente está pouco, está ganhando pouco, meu patrão me explora, aí a gente conversa com algumas pessoas que estão às vezes sorrindo, porque se resignaram e porque são corajosos e continuam lutando. Aí a gente fica com vergonha. Aí a gente vai lá nas contas da gente e faz assim: peraí, realmente estava pouco, porque tem umas coisas que podem ser retiradas. A espiritualidade, ela nos traz várias formas de entender isso na vida da gente. O fardo está pesado, o marido está aborrecido, enchendo a paciência, né? E a gente hoje em dia está numa falta de paciência um com os outros. Eu devia ter casado, tem um tal de alma gêmea aí que o povo fica buscando, que não encontra, né? As almas gemidas. Ai, minha alma gêmea. E aí teve uma paquerinha lá no ano, né, da onça, e acha que aquela alma gêmea... Gente, Romeu e Julieta só deu certo porque eles desencarnaram antes. Ou vocês acham que Romeu e Julieta não iam ter crise se Romeu chegasse sujo, trabalhando, Julieta com a mão cheia de alho, criando menino? Vocês acham que não iam ter crise? As crises existem para que nós possamos aprender com elas. Mas meu velho me dá muito trabalho. Mas é o seu velho, ele é o fardo certo para o seu ombro. Porque da mesma forma ele deve estar pensando também: minha velha está me dando serviço nessa encarnação. E quando a gente menos espera, já está lá 30, 40, 50 anos juntos, e aí vira bênção. Porque aprendeu a aceitar o outro. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Então a espiritualidade está nos dizendo isso: olha, saiba bem sofrer, bem viver, porque a recompensa é muito maior do que a aflição que a gente vive. Cumpre, porém, merecê-la, e é isso que a vida se apresenta, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações.
reclamar não adianta. Fazemos prece para pedir a espiritualidade que nos fortaleça. Olha, já que vai me mandar isso aí, então me manda força para poder suportar. Mas ficar reclamando, nós estamos fazendo o quê? Nós que trabalhamos e acreditamos nas aproximações por afinidades, magnetismos e tudo mais, nós estamos chamando mais situação complicada, não é assim? O problema é do tamanho que nós enxergamos ele. Se eu ficar debaixo da montanha, o problema é enorme. Se eu distancio dele, ele fica pequenininho. Pra gente pensar, hein? A espiritualidade hoje não tá fácil, não. E dá o exemplo do militar. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. O que o Espírito está dizendo para nós? O espírito que não é chamado para reencarnar, que não reencarna, não tem mais dificuldade para evoluir espiritualmente. Porque ficar lá quem não quer ficar lá no nosso lar? Bonito daquele jeito o lugar. Vamos imaginar que todos nós mereçamos. Mas lá nós vamos ficar estagnados. Nós precisamos vir para cá. Porque lá é muito fácil ser bonzinho entre os bonzinhos. É muito fácil ser generoso com todos aqueles que nos tratam bem. E quando alguém olha pra gente e nos enfrenta, quando alguém olha pra gente e diz às vezes que nós não somos essa bola toda, né? Que não estamos com essa bola toda. São esses os desafios que nós precisamos enfrentar. A espiritualidade usou aqui uma metáfora lá do militar, do guerreiro, que não vai conseguir medalha se não for para o campo de batalha. Para nos dizer, o nosso campo de batalha é esse aqui. Um dia vai estar mais suave, no outro dia vai estar um pouquinho pior. As nossas armas são as nossas preces. É a nossa fé na bondade de Deus. Essa é a nossa arma para enfrentar essa guerra. Se a gente quiser chamar de guerra, né? Uma metáfora semelhante no futebol, né? O time está no campeonato, principalmente na final, no jogo importante, ninguém quer ficar no banco, né? Ninguém quer ficar no banco. Se você ganhou a medalha, mas se você não jogou, você ganhou a medalha pelos outros braços que tem. Principalmente se o time está ganhando, né? Principalmente se o time estiver ganhando. A gente quer ganhar a medalha. Né? É verdade. É para nos dizer exatamente isso. Olha, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender. E essas dificuldades, essas aflições que vêm para nós, elas vêm, para nos ensinar a bem sofrer, a entender que aquilo é passageiro, porque tudo vai passar. A dor mais profunda que a gente possa viver na Terra, ela pode não ser esquecida, mas ela é acalmada. A gente consegue acalmar essa dor. Mas se a gente se desespera, e aí não tem jeito. Então, quando a espiritualidade dá esse exemplo, é bem interessante, né? Porque está dizendo, olha, ser depois como militar ou como jogador de futebol, né? No final de campeonato. E não desejeis um repouso em vosso corpo, em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. É isso mesmo, é um jogador de futebol que está lá no banco, frio, aí vem os colegas todos suados porque correram, e quando joga na chuva ainda vem sujo de lama, aí o outro está lá com o uniforme limpinho. Não dá, tem que ir junto, tem que correr. E nós estamos no campo das oportunidades, e nós não podemos perder essa oportunidade, porque ela pode não voltar. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. E aí a espiritualidade ainda vai mais firme, né? Para dizer o seguinte, olha,
lutar, quando a gente pensa nessa luta do mundo, muitas vezes é mais fácil do que lutar contra as nossas dificuldades morais. A luta são os nossos amargores da vida. Um combate sangrento, uma briga sangrenta, ela pode ser até algo que a gente suporte, mas a gente precisa aprender a vencer mesmo as nossas dificuldades morais, as nossas fragilidades morais. São essas que são transformadoras, são essas que vão realmente marcar o nosso espírito de uma forma que ele nunca mais será o mesmo. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Então, vencer a batalha moral, a gente pode não receber nenhuma recompensa, mas no plano do reino de Deus nós vamos receber palmas de vitória. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Olha que coisa mais bonita e mais consoladora. Gente, a doutrina espírita, ela é consoladora. O tempo todo ela nos faz, porque nós não estamos livres do sofrimento, da contrariedade, né? Nós não estamos livres de passarmos por situações de amargura, não. Mas quando vier, vai vir a impaciência, vai vir a cólera, vai vir o desespero, vai vir. Mas quando houverdes conseguido dominar esses sentimentos, então depois daquela cólera, daquela impaciência, daquela raiva, diga para você mesmo, não está mandando dizer para os outros não, é de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então a gente vence uma batalha por vez, e nós vencemos com o amparo da espiritualidade, e nós vencemos porque somos os mais fortes. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhe falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, 1863. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a fé. Então, o sofrimento, a dor, a doença é ocasião de provar a nossa fé, de provar a nossa firmeza, de provar a nossa perseverança. E mais do que isso, de entender que nós estamos sob a submissão de Deus e aceitar essa submissão. De entender que Deus, na sua justiça e bondade, não vai abandonar nenhum de nós. E eu gosto muito disso aqui, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Por que nós sofremos? Porque em algum momento nós propiciamos esse sofrimento. Isso está nesse capítulo 5, né? As causas das aflições. Quais são as causas das nossas aflições? Encarnações anteriores ou questões dessa encarnação, que são as causas da nossa aflição. Então, na verdade, nós herdamos o que nós fazemos. É tão matemático, é tão lógico isso para o espírita, porque se a gente quer dar muito, o que a gente tem que fazer? Fazer muito. Então, ao invés de criar problemas, é diminuir os problemas. Porque a cada encarnação nós vamos tendo o alívio que merecemos.
A origem dos males terrestres são consequências naturais do caráter e da conduta dos que o suportam. É aquilo que Lacordaire falou. Nossa cruz é do tamanho do nosso ombro. O nosso sofrimento, ele é do tamanho daquele que a gente consegue carregar. O homem cai por sua própria culpa, vítima do seu orgulho, da sua ambição. Saber suportar e vencer é a aflição nos leva ao caminho do bem. Saber suportar e vencer a aflição nos leva ao caminho do bem. É o bem sofrer. Suporta e vence. Suporta e vence. O que o samaritano faz? Ajuda e segue. Por que nós somos chamados o tempo todo a entender? Ajuda e segue. E às vezes a gente fica esperando o obrigado não vem, aí a gente sofre. Ah, mas ele foi ingrato, ajudei a vida toda, o dia que pegou um pezinho foi embora. Não, ele foi ingrato. Somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém foi ingrato conosco. Nós estamos vivendo aquilo que temos que viver. Vocês já pararam para pensar se a gente pudesse levantar essa cortina das nossas vidas anteriores? Então, quando recebemos ingratidão, não é ficar ali fixado naquilo, porque senão nós vamos sofrer muito, nós vamos deprimir, nós vamos ter todo o processo de autodestruição. A questão é aceitar, resignar e vencer e passar. Se for ingratidão, o ônus não é seu, é dele. Eu costumo dizer isso assim porque eu gosto muito, sabe, de algumas coisas assim que a doutrina me ensinou. Porque antes a gente ficava assim, mas ele me ofendeu, eu estou sofrendo porque eu fui ofendida, fui agredida. Não, a doutrina nos ensina que quem é agredido, tá tudo bem. Quem se complicou foi quem agrediu. É quem agrediu. Ah, mas meu marido me traiu. Não, ele não te traiu, ele se traiu. Quem se complicou foi ele, não foi você. Ah, minha esposa fez isso. Não, quem fez foi ela. E quando a gente muda o foco, quando a gente olha diferente para as coisas, que é o convite do bem sofrer, é olhar diferente. As situações, em momento nenhum a espiritualidade está dizendo assim, olha, tornem-se espíritas e nada vai te acontecer. Não. Mas está te dando a clareza e te convidando a superar isso com firmeza. Angariando os bens celestes. Porque não é bem-aventurado, não é estar em estado de graça, mas a espiritualidade já diz que não é para qualquer um, não. Não é só sofrer que está em estado de graça, não. É o bem sofrer. É o bem viver. Saber que a justiça de Deus não abandona. Saber que temos formas de vencer. Treinar a nossa paciência, a nossa resignação, dominar a nossa ansiedade. O Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, na questão 13ª, tem lá: a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Por quanto tempo sofremos? É a pergunta. Por quanto tempo nós vamos sofrer? Se a gente pudesse saber, né? Ah, não, já sofri tudo que eu tinha que sofrer, a minha cota já foi lá em cima, agora não, agora é só vida boa. A duração, ela vai depender da melhoria do espírito. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem.
Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso que alguns espíritas usam aí que nós somos os escritores do nosso livro da nossa vida, o livro da vida. Nós é que escrevemos o livro da nossa vida. Por quê? Porque nós podemos prolongar nossos sofrimentos ou podemos minimizar nossos sofrimentos. Significa que nós vamos deixar de sofrer? Não. Mas é como eu olho para os desafios, é que faz toda a diferença. É como eu encaro as dificuldades, é que vai dizer o tom do tempo do que eu vou continuar, mais ou menos. Ah, eu sou a vítima do universo. Sou a pessoa com mais problemas no universo. Será? Se a gente puder sentar, tirar um dia para sentar, para contar a vida, será? Às vezes está na hora de sair da gente, do nosso egoísmo e começar a prestar atenção no que está no nosso redor, no nosso entorno. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro que eu queria, não tenho dinheiro para comprar o celular que eu queria. Mas olha que maravilha, eu tenho pernas para andar, não é? Eu tenho ouvidos para ouvir, eu posso ir lá andar, bater papo, então eu tenho outras coisas. É o tamanho aí do sofrimento, você pode prolongar ou suavizar. Como é que a gente quita as dívidas? Isso também é importante, né? Como é que a gente acerta aí esses débitos? Arrependimento, expiação e reparação. Parece que é fácil. As 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. E aí a gente lembra a fala de Jesus: o amor cobre multidões de pecados. Arrepender, expiar e reparar. O que dirige o espírito na escolha das provas? Está lá nos Provas e Livre-Arbítrio. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns se impõem na vida de miséria e privação. Outros experimentam as tentações da riqueza e do poder. Muitos experimentam suas forças contra o vício. Qual que é a minha dificuldade? Como que eu vou viver aí? Qual vai ser a prova, a minha prova? Vai ser de acordo com a minha necessidade. Se eu não tiver problema com a riqueza, se eu não tiver problema com a pobreza, se eu não tiver problema com os vícios, a ordem aí pode ser que venha várias provas ao mesmo tempo. Problemas com riqueza, com poder, com vícios. Aí em Lucas 9:23 a gente tem essa fala de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não basta levar a própria cruz, é preciso levá-la com dignidade, talvez até com alguma elegância. E aí alguém pode pensar assim: mas como é que eu posso sofrer com elegância? Vocês lembram lá no Chico, que o Emmanuel manda ele morrer com educação? No avião. Então morre com educação. Nós vamos morrer. Eu vou morrer, vai morrer, Chico, mas morra com educação. Porque o seu desespero pode afetar outras pessoas. Então está sofrendo, sofra com elegância. Preserve o outro. Se você sabe que a cruz é sua e que não vai adiantar nada, não transforme o ambiente das outras pessoas em ambientes negativos. Sabe aquele que anda com aquela nuvenzinha na cabeça? E que onde chega, fica todo mundo triste? A espiritualidade está dizendo isso: olha, dissipa essa dor.
Viva o que tiver que viver, mas viva com elegância. Levante a cabeça, porque você, se levantar a cabeça, vai ser consolado. A sua aflição será consolada. Mas se você ficar vitimizando, o que vai acontecer? Você vai prolongar o seu sofrimento. Você está se convidando a voltar em outras encarnações, até em situações mais complicadas. Pesado, né? É para pensar, né? É para pensar. É para a gente sentar e refletir. E muito tempo. Porque levar a cruz, só carregar a cruz não adianta não. Tem que levar, e tem que levar com dignidade. Jesus, na caminhada para o Calvário, ele foi digno. Em nenhum momento ele renegou tudo aquilo que ele disse. Ele poderia fazer isso. E talvez, se ele fizesse isso, ele se tornaria um ícone para exibir como prova de que aqueles que o crucificaram é que estavam certos. Mas ele foi altivo, ele foi digno, e ele, até o último suspiro, ele demonstrou para nós como nós devemos agir nos momentos de dificuldade. Ele, em momento nenhum, ele se desesperou. Em momento nenhum, ele se revoltou. Ele deu o exemplo. Em algum momento, ele pode ter: afasta de mim o cálice, Pai, mas já que é meu, deixa eu seguir com ele, se for possível. Porque o que a gente aprende na doutrina? Quem é Jesus? Não é nosso modelo e guia? Se ele é nosso modelo e guia, significa que nós podemos fazer como ele. É claro que ele está infinitamente na nossa frente em termos de evolução. Ele é espírito puro. Mas quando ele se apresenta para nós como modelo e guia, ele está impossibilitando a nossa caminhada até lá? Não. Ele está dizendo: nós podemos chegar. A gente vai caminhar um pouquinho mais, né? Mas está dizendo: olha, vamos compreender o que tem aí, o que está posto para todos nós. Não vamos nos desesperar, não vamos achar que aquilo que nós vivemos tem que ser a coisa mais importante do mundo. Vamos imaginar que nós também fazemos diferença na vida de algumas pessoas e que nós podemos transformar essas vidas, e que às vezes essas vidas são destruídas pela nossa influência. Aquele que hoje sofre está espiando o seu passado. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de reencarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência. Aí, quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que nós fazemos o nosso planejamento espiritual reencarnatório. Muitos de nós participou da escolha das provas. Muitos de nós não teve condições de participar, mas mentores, protetores participaram, porque estão conosco na caminhada e conhecem as nossas dificuldades. Então, as provas que nós vivemos hoje, elas foram por nós escolhidas, e por isso mesmo devemos aceitá-las com dignidade. Os males dessa natureza serão evitados como o homem trabalhar para o seu aprimoramento moral. Deus quer que todas as criaturas progridam, por isso não deixe impune qualquer desvio do caminho. Como que a gente vai parar de sofrer? Quando a gente melhorar. Reforma íntima, sem sofrimento. Tem até um livro assim. Por que sem sofrimento? Porque a gente tem que entender que a reforma não se dá em passe de mágica, mas ela se dá o tempo todo.
Às vezes até quando a gente diminui o tom de voz. A gente é acostumado a gritar. E às vezes a gente passa uma encarnação inteira para conversar com o outro sem gritar com ele, sem ser mal educado. Às vezes a gente gosta de falar muito palavrão. Tem gente que fica até engraçado falando, nem sabe o que está falando. E às vezes a gente passa uma encarnação inteira para diminuir ali a força daquelas palavras. Porque a palavra, ela tem força. Quando uma mãe olha para um filho e fala, Deus te abençoe, ela está ungindo o seu filho com as melhores energias. E não tenha dúvida que esse filho está abençoado e protegido. Mas quando alguém fala assim, você não vai dar nada certo na vida, sabia que você não ia dar em nada, você está destruindo a esperança do outro. Com uma força tão grande que na nossa insignificância, a gente não tem noção do raio de ação magnético que nós exercemos no nosso entorno. A gente às vezes nem sabe, mas às vezes a gente é exemplo para as pessoas. Pessoas se espelham em nós, e aí quando a gente demonstra, quando a gente sai da linha, talvez a gente possa prejudicar essas pessoas de uma forma muito grave. O sofrimento é corrigenda necessária ao espírito. Pronto. Fechamos, né? A gente já sabe que não tem jeito mesmo. E aí a gente tem que sofrer rindo, né? Graças a Deus vai passar. É só hoje. É só hoje. Os alcoólicos anônimos e os outros anônimos também, as outras denominações, né, eles têm uma prática que é muito louvável. Por 24 horas. E aí a meta é 24 horas. E vencida essa meta é renovada por mais 24 horas. Então o sofrimento, se a gente começar a aplicar essa técnica também, talvez nos ajude, né? Não, é só hoje, amanhã vai amanhecer melhor, amanhã as coisas vão estar melhores. E amanhã, ainda que amanheça do mesmo jeito, nós vamos enxergar melhor. E com o tempo, realmente é que nós vamos chegar naquilo e olhar para trás e falar assim, puxa vida, não era nem tão grande assim. É esse o convite aí da espiritualidade para nós. Dependerá de si mesmo, pela resignação, se tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas. Uma vez que se perder a oportunidade, terá de começar de novo. Está lá no Vinha de Luz, Emmanuel. Emmanuel não deixa barato para ninguém, vocês já perceberam, né? Olha só, ele deixa claro. Se começar com muita chorumela, com muita reclamação, você vai perder essa oportunidade, colega, e vai voltar de novo. Quer largar sua cruz? Larga. Mas ela vai voltar. E ela pode voltar mais pesada. Ela pode voltar mais difícil. Não é que Deus está te castigando de maneira nenhuma. Ele está te dando oportunidade. Oportunidade. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, por mais difícil que possa parecer uma dor, a gente extrai uma lição. Às vezes é num desencarne que a gente reencontra alguém. Às vezes é num desencarne que a gente perdoa uma falta, que a gente se perdoa, que a gente se reconcilia. Com Deus principalmente. Muitas vezes a casa espírita, ela enche. Porque quando estamos em sofrimento, nós buscamos
uma explicação, nós buscamos um lenitivo, nós buscamos, e aí a gente recebe aquele monte de gente que nós, pela própria experiência, sabemos que vão passar ali, mas nós não vamos sofrer com isso. Eles vão ser atendidos e tem que ser atendidos, tem que receber todo o amor, todo o acolhimento, e quando estiver tudo bem, pode ser que uns voltem, mas pode ser que a maioria vá embora. E na próxima dor eles voltam de novo. E aí a gente não pode falar, né? Ó, toda vez que vem aqui é porque tá com problema. Porque você quer ver casa espírita vazia quando tá todo mundo bem, né? Assim, eu tô precisando, tá tudo bem. Pra que eu vou lá? Mas quando a dor aflige o nosso coração, e nós estamos muito machucados nos últimos tempos, por tudo que a gente tem vivido, pelo distanciamento que colocamos uns com os outros, quase não nos vemos, quase não conversamos, não temos tempo para mais nada. A gente quer que o relógio tenha 36 horas, para dar conta de tantas coisas que o nosso dia não cabe. E quando a gente fala assim, olha, vamos lá para a casa espírita, ficar 1h15 escutando a Cida falar sobre bem sofrer, eu não vou não. Eu não quero saber de sofrer, quanto mais sofrer rindo. Mas na hora que a dor atinge o nosso coração, na hora que o sofrimento vem, que o desafio vem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, nós precisamos sim desse amparo. E é esse o grande desafio das casas espíritas, nesses tempos de tanto sofrimento, de tanto descontrole. A gente perceber que nós estamos aqui, nós temos que estar aqui, porque nós somos os trabalhadores da última hora. E nós precisamos auxiliar, e nós precisamos nos auxiliar, porque estar aqui é uma bênção. Estar aqui é uma dádiva de Deus, porque nós estamos aqui falando da nossa condição no mundo, da nossa condição e da forma como devemos nos portar diante das coisas que o mundo nos coloca. Então a gente tem que agradecer muito, né? Porque, como diz Emmanuel, não basta somente sofrer, tem que, para evoluir moralmente, espiritualmente, tem que sofrer pensando nas minhas necessidades para aquele sofrimento. Por que isso aconteceu em minha vida? Nossas preces devem ser no sentido de pedirmos à espiritualidade serenidade, coragem e sabedoria. Essa é a prece dos anônimos, né? Serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos uma das outras. E aí tem uma brincadeirinha aqui da cruz, né? Que o outro foi cortar a cruz e depois a cruz não serviu para fazer a passagem. Então a aflição, ela tem que ser vista como oportunidade. Oportunidade de quê? De resgatar e de repensar. É nesse momento que eu estou em sofrimento, eu tenho que pensar no meu futuro e resgatar uma oportunidade de resgate do meu passado. E para concluir, se sofremos por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei divina, seja nesta ou em vidas anteriores. Fomos criados para a felicidade plena. No entanto, só a conheceremos quando formos perfeitos. Para que isso ocorra, necessitamos de várias e sucessivas experiências reencarnatórias, através das quais vamos nos depurando, vamos nos burilando. Reajuste este que se dá por meio de provas, expiações, sofrimentos e dores, e pela forma pela qual os vivenciamos, ou pelo amor, a escolha sempre é nossa. E encerramos com os bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Que nós podemos ser sim
aqueles bem-aventurados, aflitos e bem-aventurados, porque nós acreditamos que a presença de Deus está sempre em nossa vida e nas nossas famílias, e que não há dor nem sofrimento que vá nos tirar essa certeza. Que Jesus possa abençoar-nos, nos dando aí força para seguir sempre, para perseverar sempre, serenidade, coragem, dignidade e, por que não, elegância para carregarmos nossa cruz. Que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa retornar em paz para os nossos lares. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar nessa casa de tanta luz, para a gente poder estudar juntos um pouquinho aí, um trechinho da palavra do Cristo trazida à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos.